Graça e paz, irmãos. Abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Eu estou lendo aqui do versículo 43 até o 48. Lucas 8, 43 ao 48. Esta manhã, com a graça do Senhor, nós pretendemos falar sobre alguns testemunhos da fé, que nós temos aprendido aqui e ver esse princípio da fé de Deus em prática na vida de algumas pessoas, na Bíblia, para que a gente possa se inspirar ainda mais e colocar em prática aquilo que nós temos aprendido, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então nós vamos ver aqui esses princípios que nós temos falado aqui de forma repetida, a respeito da fé de Deus, do tipo de Deus, aquela fé que crê com o coração e diz com a boca, e que age de acordo com aquilo que você crê e com aquilo que você fala. Essa é a fé de Deus. E nós vamos aqui, então, conferir na Bíblia alguns exemplos, alguns testemunhos dessa fé em prática. Amém? Lucas 8, 43 ao 48, diz assim: E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado, e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Amém? Glória a Deus. O que eu gostaria muito de enfatizar aqui nessa manhã, irmãos, sim, os nossos testemunhos são todos eles para a glória de Deus, certamente. E nós temos feito isso muito bem quando nós testemunhamos. Nós fazemos questão de dar glória ao nosso Deus, de falar daquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Mas eu acho que igualmente importante dentro de um testemunho para nós, para que isso possa realmente edificar a vida de um irmão, é você também compartilhar no seu testemunho aquilo que você fez. Porque a parte de Deus, irmãos, nós não precisamos nos preocupar. Ele sempre vai fazer, Ele é fiel e poderoso para cumprir cada uma de suas promessas. Mas às vezes falta no nosso testemunho, de uma forma mais clara e detalhada, aquilo que nós fizemos no processo. Para que as pessoas possam também se inspirar, seguir os passos que a gente seguiu e colher os mesmos frutos que nós colhemos. Porque Deus não é injusto para fazer acepção entre os filhos. Então, se o Senhor ele tem uma direção, algo que Ele nos ensina nas Escrituras, e alguém tomou posse daquilo e viveu aquilo na sua vida, claro que você vai dar glória a Deus, vai falar que foi Ele que fez o milagre, é Ele que faz o milagre. É Deus que dá o crescimento. Mas é tão importante quanto você falar também o tempo que você passou ali buscando a palavra dEle, o tempo que você passou orando, o tempo que você passou renunciando às outras propostas tortuosas que vêm para concorrer com aquilo que Deus quer fazer na sua vida, e você falou: não, eu vou esperar com paciência no Senhor, porque é esse processo que é difícil para a gente lidar. E quando a gente ouve alguém, algum irmão compartilhando que conseguiu vencer o processo, isso nos encoraja, isso nos dá ânimo para falar: se o meu irmão conseguiu, eu vou conseguir também, porque o Deus dele é o meu Deus. Amém? Então, esse testemunho aqui da mulher do fluxo de sangue nos ensina algumas coisas que eu gostaria de olhar para a vida dela, para o exemplo que ela nos deixou para aprender hoje com ela. Tudo que nós lemos na Bíblia, nós estamos aprendendo de Deus. Mas aqui, diretamente falando, nós estaremos aprendendo com ela. O que ela fez? Qual foi a posição dela? Qual foi a atitude dela? Para que a gente possa se inspirar no seu exemplo. Em nome de Jesus. Então, nesse texto que nós lemos, a Bíblia fala que muitos estavam tocando no Senhor naquele momento. Era uma multidão que apertava ele. Tanto que Pedro até brincou ali para o Senhor: como que o Senhor pergunta quem te tocou? A multidão te aperta. E como que o Senhor pergunta isso para a gente? E o Senhor falou: alguém me tocou,
né, entre linhas aqui, de uma forma diferente. Porque de mim saiu poder, saiu virtude. Então alguém tocou nele de uma maneira especial. E é disso que nós estamos falando aqui. Então muitos tocavam nele naquele momento. Mas então ficam algumas perguntas aqui. Por que somente aquela mulher recebeu poder para ser curada? Então qual que é a resposta para essa pergunta? Por que tinha uma multidão tocando ele, mas apenas uma pessoa recebeu o poder de Deus na vida dela ali? Porque, irmãos, ela estava ali vivendo a fé de Deus. Nós vamos entender aqui nos detalhes, em alguns versículos, que ela estava naquele exato instante, crendo com o coração, declarando com a boca e agindo, tendo um passo em cima daquela fé. Ela estava andando sobre aquela fé que ela cria e que ela falava. Ela creu com o coração, ela dizia com a sua boca e ela estava tendo atitudes, passos de fé, não de uma fé subjetiva. Eu gosto de falar isso porque a palavra fé ela é muito conhecida, todo mundo fala sobre fé. Até quem não crê em Deus, em Jesus, fala que tem fé. Muitos. Mas a fé do tipo de Deus, essa fé que nós estamos aqui falando, semana após semana, é uma fé que Deus deu ao ser humano. É uma fé onde você fala das coisas que não são, como se elas já fossem. Como Abraão tomou posse da sua vitória ali de ser pai de multidões. Como todas as pessoas que viveram a fé do tipo de Deus, elas trazem esse exemplo para nós. Um dia Deus falou com elas. Um dia Deus tem falado com a gente. Nós cremos com o nosso coração. Então nós vamos enchendo cada vez mais a nossa vida com aquela palavra, profetizando, declarando, falando. O coração vai se enchendo, a boca vai falando e uma coisa vai alimentando a outra. E vai chegar uma hora que você vai transbordar, que vai ser algo que vai fazer parte de você. E aí a tua forma de agir, inconscientemente, mas conscientemente também, que você tem que ter um passo às vezes de romper com aquilo que você está até com dificuldade de fazer por medo ou por zona de conforto, tanto faz. Mas à medida que você vai alinhando tudo, coração, boca e atitude, de uma forma gradativa certamente, não é uma forma radical muitas vezes, é gradativa, é processual, é a semente que está crescendo e que uma hora ela vai romper e vai aparecer para todo mundo. Quando você faz isso, o milagre acontece na sua vida conforme a palavra que Deus deu para você. Então, o que ela fez? Qual foi a diferença daquela mulher no meio de toda a multidão? Ela creu com o coração que se tão somente ela tocasse em Jesus, ela seria curada. Marcos 5:28 diz assim, olha só. Então eu quero trazer para vocês alguns versículos de alguns detalhes dessa mulher que estão fora desse texto de Lucas. Então esse versículo aqui, por exemplo, é em Marcos 5:28, que traz mais detalhes da vida dela, daquela trajetória dela indo até a multidão e tocar no Senhor Jesus. Então olha só, Marcos 5:28. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Então ela estava, antes de chegar no mestre, de alguma maneira ela estava praticando isso, mas ela estava dizendo, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei sarado, eu serei curado. Ela estava falando, ela estava declarando, ela estava profetizando antes mesmo de viver o milagre, que se ela tocasse no Senhor, ela seria curada. Então ela só tinha uma coisa a fazer: tocar nas vestes de Jesus, porque ela estava crendo no coração dela que se tão somente ela tocasse, ela seria curada. E ela já estava ali, irmãos, né? Há quantos anos? 12 anos, naquele terrível sofrimento que não era só um sofrimento físico, mas era um sofrimento na sua alma, na sua autoestima, porque uma mulher que tinha um problema que ela tinha nos dias dela, era uma mulher meio que excluída. Ela se sentia humilhada, onde ela fosse, se alguém visse qualquer vestígio. Eu entendo, assim, irmãos, assim, de uma forma bem pequenininha, talvez, que, imagina, quando a gente está numa situação ali, está apertado, querendo ir no banheiro e não consegue. É uma situação bem complicada, né, irmãos? É ou não é? É bem difícil, e às vezes isso é 1 minuto da vida, que isso acontece esporadicamente. Agora imagina 12 anos, você acordar e deitar, e ter que ficar preocupado se alguém não vai perceber alguma coisa, se não vai ali, né, aparecer para os outros. Imagina, irmão, 12 anos. Então, quando ela entendeu
que havia uma coisa que ela poderia fazer. Ela, lembra que eu falei no começo? Vamos focar no que a pessoa fez para receber esse milagre. Então ela entendeu que se havia alguma coisa para ela fazer, ela seria curada. Ah, meus irmãos, ninguém ia segurar essa mulher. Ninguém ia segurar, não haveria multidão que impedir ela de ficar ali curada e receber o milagre dela, porque o desejo que ela tinha de ser livre daquele tormento era tão grande, que ela estava disposta a fazer qualquer sacrifício para poder viver o seu milagre. Então, outra pergunta que nós fazemos é: por que ela dizia isso? De onde ela tirou que se ela tocasse nas vestes de um certo homem, ela seria curada? Né? Então, primeiro a gente verificou aqui na Bíblia que ela dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Marcos 5, 28. E a gente sabe, né, a gente tem falado disso, que o que sai da boca procede do coração, pois a boca fala do que o coração está cheio. Então ela estava transbordando. Aquela palavra, se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei, estava transbordando da vida dela. O coração dela estava cheio daquela verdade, que para ela era verdade. Para muitos não é verdade. Nós podemos falar aqui da palavra de Deus, uns podem crer, outros podem ignorar totalmente. Mas essa mulher, de alguma forma, ela alimentou o seu coração e ela estava declarando aquilo que o coração dela estava cheio. Se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. E por que ela dizia isso? Então, irmãos, no versículo 27 de Marcos 5 tem a resposta. A Bíblia fala assim, ó: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão e tocou na sua veste. Então ela ouviu falar de Jesus. Alguém falou de Jesus para ela. Alguém contou essa novidade, essa boa nova para essa mulher. Alguém disse para ela: olha, eu conheço uma forma, um caminho que você pode ser curada. Qual? E aí essa pessoa falou de Jesus. E o que essa pessoa exatamente falou para ela? O que exatamente ela ouviu? Vamos tentar pensar junto aqui. Ela dizia consigo mesma: se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. E aí no versículo 27 a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. Então, juntando as duas coisas, eu chego na seguinte conclusão: que ela ouviu uma pessoa dizer para ela o seguinte: Jesus, o Filho de Deus, está aqui entre nós. E se você tocar, se você simplesmente chegar até ele e tocar nas suas vestes, você será curada. Essa pessoa falou isso, essa informação chegou para ela, porque, irmãos, ela poderia pensar: se tão somente ele falar comigo, eu serei curada. Se tão somente ele impor as mãos sobre mim, eu serei curada. Se tão somente eu chegar até ali, a água que ele pisa, e eu pegar aquela água e jogar em cima de mim, eu serei curada. Ela podia pensar várias coisas, mas ela pensou exatamente uma coisa: se eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. E por que ela ouviu isso, irmãos? Porque tem fundamento bíblico isso. Vamos lá na Bíblia para a gente obter essas respostas. Lucas 6, 17 e 19. Diz assim, ó: Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estava ali muitos dos seus discípulos e imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados. E agora o detalhe que eu gostaria que você prestasse muita atenção: e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Ou seja, o que aconteceu com essa mulher não foi a primeira vez. Alguém, ou muitas pessoas, porque aqui nesse texto havia uma multidão que tocavam na sua veste e era curado. Quem sabe algum desses que foram curados não tenha sido um porta-voz de Deus na vida daquela mulher. Ou alguém que estava naquele lugar e viu as pessoas que tocavam em Jesus serem curadas, contou a novidade para ela. Então olha o poder de um testemunho, irmãos. Ela ouviu falar de Jesus. Talvez ela tenha ouvido alguém dizer de Jesus exatamente isso. Que olha, poderia repetir esse versículo aqui, o finalzinho do versículo 19 de Lucas 6. E todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Presta atenção no detalhe, por favor. Em que capítulo que está esse texto? Lucas, capítulo 6. O texto que nós lemos sobre a mulher do fluxo de sangue que está em Lucas está em qual capítulo? Capítulo 8. Está depois.
Então, se houver aqui uma sequência de fatos, e provavelmente há, porque Lucas, ele escreveu o Evangelho de uma forma bem documentária, assim, ele escreveu, né, visando ali relatar todos os fatos. Então ele relatou o nascimento do Senhor, ele relatou ali os 12 anos do Senhor Jesus, ele é o único que relatou isso, e ele vai relatando as coisas. Então pode acontecer que seja isso cronológico, e que no capítulo 6 muitos tocaram em Jesus e foram curados, e no capítulo 8 essa notícia chegou para essa mulher. Alguém testemunhou de Jesus para ela, alguém falou do Filho de Deus para ela, falou da salvação, falou do Messias, daqueles que os israelitas estavam esperando. E aí ela ouviu falar desse testemunho, irmãos, um testemunho verdadeiro sobre tocar em Jesus e ser curada. No capítulo 14 de Mateus, versículo 35 e 36, também diz assim: quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Olha só, as pessoas espalhavam a notícia. As pessoas estavam espalhando a notícia de que Jesus, o Filho de Deus, estava ali no meio, curando os enfermos, libertando os endemoniados e anunciando o reino dos céus. Então a notícia estava sendo espalhada em toda aquela região. Será que nós temos feito isso nos nossos dias? Nós temos espalhado os testemunhos daquilo que Deus tem feito em nossas vidas e daquilo que nós também temos feito quando Deus tem nos chamado? Aleluia! Então no texto aqui diz assim, Mateus 14, 35 e 36. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia por toda aquela região e lhe trouxeram seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocaram foram curados. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Então, aqui estão as evidências de que havia uma notícia que estava sendo dada, uma boa nova, de que havia um homem na terra que curava os enfermos, um enviado de Deus que estava andando entre nós, que estava fazendo milagres, proezas e maravilhas. Essa mulher ouviu um testemunho. Então, quando ela ouviu o testemunho, ela começou a alimentar isso no seu coração. Ela começou a encher ela mesma dessa verdade. Se ele foi curado, e talvez, irmãos, para a gente até aprofundar um pouquinho aqui, mas é claro que a gente está falando daquilo que nós estamos entendendo que pode ter acontecido. Ela pode ter ouvido esse testemunho realmente de uma pessoa que ela conhecia, que estava doente, e que tocou na veste de Jesus e foi curada, porque eu até penso que essa pode ser a alternativa mais forte, porque quando nós conhecemos alguém realmente, sabemos que aquela pessoa realmente ela estava doente, realmente ela estava naquela situação, e ela me aparece num belo dia, curada de uma doença talvez incurável, e ela fala o que ela fez, a chance de eu acreditar naquilo é muito maior do que de um desconhecido, de uma pessoa que não tem credibilidade comigo, porque eu não conheço, né? Então, mas não importa como foi, importa é que ela ouviu, alguém deu um testemunho, alguém viu Jesus curar ou foi curado e deu testemunho para ela, espalhou a notícia. Essa notícia chegou até ela e aí entra um ponto importante para nós aqui. Se ela ficasse apenas de braços cruzados, ouvindo o testemunho e falando, Deus vai fazer comigo da mesma forma, e ficasse parada lá na casa dela, ela receberia o milagre, irmãos? Ela seria curada da forma como ela foi curada? Entendendo que ela ouviu um testemunho de alguém que tocou, ou seja, ela não ouviu o testemunho de alguém que orou e foi curado. Porque isso pode acontecer também. Deus pode curar através de uma oração feita à distância, ou de uma intercessão. Deus pode fazer de todas as formas, desde que haja fé para você crer que Deus pode curar ou fazer algo daquela maneira. É isso que nós vamos até ver aqui no final dessa ministração. Que Jesus, Deus, Ele é para nós, irmãos, aquilo que nós acreditamos que Ele é mesmo para as nossas vidas. Se nós acreditarmos que Jesus só pode curar através dos médicos, parabéns, Ele vai curar através dos médicos. Mas se você crê que Ele é poderoso para te curar através do milagre, toma posse porque Ele pode curar você através do milagre. Em nome de Jesus, nós vamos ver isso. Em nome de Jesus. Então ela ouviu falar, ela ouviu dizer então que as pessoas estavam tocando nele e sendo curadas. Ela olhava para a vida dela, 12 anos naquele sofrimento. Se todas essas pessoas foram curadas por simples fato de tocar nele, eu já sei o que eu tenho que fazer. E ela foi dizendo, ela foi crendo, ela foi falando.
E ela dizia, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Então, irmãos, ela tomou uma atitude, ela deu um passo de fé, uma fé verdadeira, uma fé que creu no coração e que saía pela boca. Então, ela acrescentou o terceiro passo da fé de Deus. Ela deu o passo. Ela andou sobre as águas, ela andou sobre aquela declaração que ela estava fazendo. Ela andou sobre aquela fé que ela carregava no seu coração. Ela não ficou com uma fé morta, porque a Bíblia fala que a fé sem obras ela é morta. Então qual é a obra da fé? A obra da fé, irmão, é aquilo que exatamente a palavra que você está declarando, ela diz. Se você diz, eu serei curado se tocar nas vestes de Jesus, qual que é o passo de fé para isso? Eu tenho que chegar até ele, tocar nele, é a minha parte. Se ela crê que ela vai ser curada dessa forma, como é que ela vai ser curada se ela não tocar nele? E como é que ela pode fazer isso? Ela vai esperar Jesus ir lá bater na porta dela, entrar, olha, toca em mim, ou ela vai fazer aquilo que ela pode fazer que está ao alcance dela? É isso que o Senhor quer trazer para nós, irmãos, essa consciência de que existem coisas que Ele colocou nas nossas mãos e que Ele já nos deu capacidade para fazer e que Ele não vai fazer no nosso lugar. Vocês estão entendendo isso? Em nome de Jesus? Vocês pegam a palavra, Deus Ele ministra no nosso coração, nós cremos, nós começamos a profetizar, mas vai chegar momentos da sua vida que vai ter coisas que você já pode fazer e se você não fizer, aquele milagre vai ficar parado enquanto você não fizer. Aquele fruto da fé não vai acontecer enquanto você ficar com os braços cruzados. E isso pode ser várias coisas. Várias coisas. Por exemplo, o Senhor pode te chamar para uma viagem, Ele coloca no teu coração um propósito. E ali Ele já falou o que você vai fazer. Qual que é a sua parte? É arrumar a mala, é comprar a passagem. Se você não fizer isso, como você vai viajar? Você vai esperar cair no balão, a passagem com o seu nome, com o RG e tudo? Então, são coisas, irmãos, que nós precisamos entender, que precisamos fazer para que a roda gire. A roda do céu está girando. Aí a roda do céu está assim, agora está comigo. Aí Deus passa para nós, agora está com Ele. Se você ficar parado, todo o processo vai ficar parado. É igual você desligar a máquina, vai ficar parado. Agora quando você faz a tua parte, aí você fala, agora não tem mais nada que eu possa fazer. Senhor, está contigo novamente. A roda do céu está lá girando. É assim, irmão. É assim, é um trabalho em conjunto. O Senhor Ele tem prazer em trabalhar junto com seus filhos. E Ele ensina, porque a alegria do Senhor é ver a gente pôr em prática aquilo que a gente aprende, mais do que ser socorrido no momento de apuro. Quer um exemplo disso? Pedro andando sobre as águas. Ele está lá no barco, Jesus está andando sobre as águas, ele fala, Senhor, se é o Senhor mesmo, ordene que eu vá até o Senhor. E o Senhor fala, vem. Ele recebeu a palavra. E Pedro foi, ousado na palavra. Jesus fez a parte dele, o céu fez a parte dele. Ele falou, agora está contigo, Pedro, vem. O céu já entregou a palavra. O que ele tinha que fazer? Ficar parado no barco ou simplesmente obedecer ao comando? Obedecer ao comando. Aí ele estava andando sobre as águas. Ele estava andando sobre a fé que ele recebeu através da palavra de Deus. Ele recebeu a palavra de Deus, ele creu e ele foi. Só que ele começou a afundar. E Jesus socorreu ele. E Jesus, o Senhor, Ele nos socorre. Certamente, quando a gente grita por socorro, Ele nos socorre. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Mas sem antes falar para Pedro, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então a nossa fé, irmãos, ela pode tanto trazer o louvor de Deus, a admiração de Deus, porque a gente vai olhar no Evangelho em alguns momentos em que Jesus ele se admira. E eu só vejo Jesus se admirando por um motivo, com a fé de certas pessoas. Fé de uma pessoa que nem era israelita e falar, Senhor, eu sei que o Senhor tem autoridade. Se o Senhor disser uma palavra, meu servo será curado. Jesus olha para os discípulos e fala, que fé é essa? Ele fica admirado. Ele faz um elogio para aquele homem. Vai, e vai ser conforme você creu, conforme você desejou, assim vai ser com você. Então é a fé que admira a Deus. E a incredulidade causa o oposto, causa uma crítica. Todas as vezes que nós vemos incredulidade da parte dos discípulos, há uma crítica do Senhor. Né? Aquela crítica até a mais intensa, quando ele está descendo do monte, e os irmãos estão ali naquela confusão toda, e há um menino que está endemoniado e ninguém conseguiu expulsar o demônio, e Jesus fala assim, ó geração perversa, até quando eu terei que suportar vocês? Traga o menino.
E ele fala aqui, depois o problema, né? Que incredulidade. Então a incredulidade faz o Senhor ficar chateado com a gente, irmãos. E a fé, pelo contrário, faz o Senhor ficar alegre. Isso agrada o coração de Deus de uma maneira, irmãos, quando nós simplesmente cremos na palavra dele e andamos sobre aquilo que ele disse, ele se alegra, ele honra a nossa fé. Em nome de Jesus. Então ela foi curada porque após crer com o coração e dizer com a boca, ela agiu. Ela não ficou parada. Ela entendeu que havia agora tudo que ela precisava, Deus já tinha dado na mão dela, agora era com ela. Deus já tinha feito chegar até ela a boa nova, de que se ela tocasse em Jesus, ela seria curada. Deus preparou, isso não estava no controle dela. Isso ela não conseguiria imaginar sozinha. Ela não ia ter isso. Mas Deus preparou aquilo que a gente não faz, aquilo que a nossa mão não alcança, Deus faz. E com a parte do Senhor, como eu disse no início, nós não precisamos nos preocupar. Ele é fiel e poderoso. Ele fez chegar até a palavra até nós. Quantas vezes o Senhor tem feito a palavra chegar até nós? De N maneiras. Levantando pregadores, às vezes pessoas lá fora, ou às vezes ali num vídeo, ou numa ministração. Deus tem feito chegar sementes até as nossas mãos. E o que nós temos feito com essas sementes? Nós temos trabalhado ela, alimentado o nosso coração, declarado com a boca e dando passos de fé sobre esta palavra que Deus tem nos entregado? Ou nós temos sido os acumuladores de sementes? Recebendo semente, mais semente, e elas estão todas elas paradas numa cesta. Paradas, porque você não está fazendo a sua parte. Essa mulher, ela fez a parte dela. Ela agiu. Ela se levantou do lugar onde ela estava, mesmo com suas limitações, mesmo com sua fragilidade física, emocional e espiritual, porque naquele momento ali havia miséria espiritual. Jesus veio para trazer vida espiritual, porque aquele povo estava morto espiritualmente. Então, com tudo isso, com todas essas circunstâncias contrárias, ela pegou a palavra que ela recebeu e ela deu um passo de fé, ela agiu. E por isso ela foi curada, irmãos. É esse o exemplo que ela deixa para nós. Versículo 29 de Marcos 5. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre de seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? E no finalzinho do texto ali, no versículo 34, novamente, então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. De quem foi a fé que salvou essa mulher? A fé dela. Jesus falou: a tua fé te salvou. Que fé que foi essa que salvou ela, irmãos? Ela ouviu a palavra, ela ouviu o testemunho, ela creu em seu coração, ela disse com a sua boca e ela agiu de acordo com aquilo que ela estava dizendo. Então ela viveu o milagre. Aconteceu o milagre. E é por isso que a resposta para a nossa primeira pergunta é: uma multidão inteira estava tocando Jesus, apertando ele. Por que somente para ela saiu o poder? Porque ela estava ali munida com um combustível chamado fé. Ela tinha combustível. A faísca saiu de Jesus e estava saindo para todo mundo ali. Jesus cheio do Espírito Santo. Só que quem estava ali com combustível para ser queimado, quem estava trazendo lenha, quem estava trazendo gasolina ali, era ela, porque ela estava trazendo fé. A fé é o combustível, irmãos, para Deus fazer o milagre. O poder, a faísca, você não vai conseguir produzir, você não é capaz de produzir o fogo de Deus. Só Deus produz o seu fogo. Mas se você não tiver o que queimar, como é que vai fazer uma fogueira? Se não tiver combustível, como é que a coisa vai andar? Então aquela mulher, diferente de todo mundo que estava apertando o Senhor Jesus, ela tinha fé, ela tinha combustível. A faísca estava saindo, o poder estava ali, mas foi dela, foi no toque dela que Jesus, o poder, a virtude saiu, porque ela estava tocando ele diferente, ela estava tocando ele com fé. Lembra do que ela falava? De novo, com fé é subjetivo. Ah, eu creio em Jesus, vou ser curado. Não, aleatoriamente não. Ela tinha um foco. Ela ouviu a boa nova de que as pessoas que tocavam em Jesus eram curadas. Ela acreditou naquilo. Ela alimentou seu coração. Ela dizia com ela mesma: se tão somente eu tocar nas suas vestes, serei curada. E foi exatamente isso que ela fez. Ela tocou em suas vestes. Ela não pediu para ele orar por ela. Ele não pediu para ele
impor as mãos ou ungir com óleo, não. A fé dela estava focada naquele objetivo, daquela forma. Deus pode curar de muitas formas, infinitas formas, mas naquela forma ela ficou focada, porque ela fundamentou a sua fé em um testemunho. E o testemunho que foi dado a ela foi exatamente daquela maneira, que as pessoas estavam sendo curadas ao tocarem nas vestes de Jesus. Ela creu naquilo, ela ficou focada nisso, e foi por isso que ela recebeu o seu milagre. E após o testemunho dela, outros também foram curados da mesma maneira, porque no capítulo 6 de Marcos, irmãos, de novo aqui, né, Jesus fazendo isso. E aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levava os doentes para as praças. Suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocavam eram curados. Então aqui a gente já está falando do capítulo 6, depois do que ela já tinha passado. Então, a importância do nosso testemunho, irmãos, ele é tremendo para poder realmente inspirar e encorajar outras pessoas. Então, qual seria o testemunho dessa moça? Primeiramente, Jesus me salvou. Foi Jesus que me curou. Isso está muito bom. Nosso testemunho contém isso. Normalmente nós dizemos isso nos nossos testemunhos. Só que nós precisamos também contar, irmãos, o outro lado. Só que para eu chegar até Jesus, eu ouvi alguém falar dele para mim. Eu acreditei nisso com o meu coração, eu comecei a falar com a minha boca, eu comecei a profetizar, eu comecei a trocar as palavras, ao invés de declarar palavras de derrota na minha vida, que eu ia morrer assim, que não havia saída para mim, que eu já tinha gastado tudo com os médicos, que vida, eu já gastei tudo, como uma vida injusta comigo, eu troquei o meu vocabulário. Eu comecei a crer que se eu fizesse da forma como aquelas pessoas fizeram, eu também seria curado. Esse é o testemunho completo que a gente precisa dar na igreja nos dias de hoje, irmãos. Porque as pessoas estão pensando que as bênçãos elas chegam para nós de uma maneira fácil. Cai de paraquedas, que a gente simplesmente é sortudo. E não tem nada de sorte, irmãos. Nós somos bem-aventurados porque o Senhor nos escolheu. Mas o Senhor ele nos chama para um caminho de processo. Um caminho onde Ele entrega uma palavra, Ele espera você também fazer a tua parte. Ele espera você ter paciência com o processo, você dizer não às propostas que o mundo oferece, que o inimigo coloca para poder concorrer com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Então as pessoas hoje elas ficam com uma falsa impressão de rede social, sabe? De olhar aquela coisa toda e na verdade por trás não é nada daquilo. Então às vezes a gente conta um testemunho de 5 minutos, mas que levou 5 anos para acontecer na nossa vida. Só que as pessoas não percebem, elas só ficam olhando, nossa, só com ele acontecem essas coisas, comigo não. E aí ao invés de edificar, às vezes a gente bota a pessoa mais para baixo ainda. Porque a gente não conta o processo, mano. Nós precisamos dar mais testemunhos dos processos, para que a igreja dos nossos dias, ela seja mais cascuda, sabe? A gente é muito dodói às vezes com o processo, já começa as primeiras lutas, já desiste. A gente tem que ser mais preparados, a nossa mente tem que estar mais preparada para a guerra mesmo. O negócio vai ser difícil mesmo, já se prepara. Porque se for mais fácil, é tranquilo, irmãos. Agora, se a gente já for com uma disposição de que vai ser fácil e é difícil, a chance da gente desistir é muito grande. Porque você já se prepara para algo mais leve. Agora, quando você se prepara para algo muito forte, você fala assim, eu sei que vai ser uma batalha, mas o Senhor vai estar comigo e eu vou ser vencedor. Eu sei que não vai ser fácil, vai ter dias que vão ser muito difíceis. Então, quando você já se prepara para isso, irmãos, no dia que o dia mal chega, você já sabe, eu já sabia que ia acontecer alguma coisa assim. Então eu não vou desistir, porque eu sei que isso aqui é passageiro. E a glória de Deus é eterna, é permanente. Então é isso, nós precisamos realmente dar importância ao nosso testemunho, mas também incluir no nosso testemunho o processo pelo qual nós passamos para chegar nesse lugar de bênção, de fé, de milagre, desde onde o Senhor nos chamou, desde o primeiro dia onde o pregador pregou a palavra e você anotou no seu caderno, sabe? Aí você vai falar, olha, e aí passaram-se meses eu orando em cima daquela palavra, todo dia orando, circunstâncias contrárias, vocês não têm noção, irmãos. Sabe, quando eu recebi a palavra que Deus ia me dar uma vitória em uma determinada área, eu estava vivendo na minha vida naquele momento exatamente o contrário. Só que dia após dia eu continuei orando e declarando aquela palavra, mesmo sem ver nada. 2 meses, irmãos, eu não estava vendo absolutamente nada. Quantas vezes eu pensei em desistir, só que aí eu colocava um louvor lá na minha casa e aquilo acalmava o meu coração. Irmãos, esse é o testemunho, porque essa é a vida real. É assim que a gente vence na nossa vida cristã. A graça é de graça, mas o combustível para acessar a graça se chama fé. E para se ter fé, leva tempo.
dá trabalho, você precisa meditar na palavra, e não é só ouvir igual os israelitas aqui ouviram, que a Lídia até leu no começo, ouviam, mas não escutavam, escutavam, mas não ouviam. É comer, é ruminar, sabe, é uma palavra certeira que Deus ele encontra no nosso coração certas vezes, aquela única palavra, é você comer ela todo dia, é comer igual o boi, pega o mato, mastiga, devolve, mastiga, é ruminar, é reter no coração, não é passar no coração mais uma palavra, mais uma meta, mais um versículo no ano. Irmãos, o Senhor quer nos tirar do lugar de raso para um lugar mais profundo nele, em nome de Jesus. A palavra de Deus é pérola, irmãos, e coisas preciosas, elas não são muitas vezes quantitativas, da gente encher, são coisas únicas, são coisas preciosas, é um instante que você coloca e destaca certas coisas que são únicas. Então tem certas pérolas que Deus entrega nas nossas vidas, irmãos, que tem que ser tratado igual um filho, é um projeto, é um sonho que Deus confia para a gente gerar isso no Espírito. E para você gerar isso, é você assumir um compromisso de todos os dias semear aquela semente no seu coração. É você declarar e você estar atento às oportunidades de você começar a colocar em prática os primeiros passos de fé sobre aquilo que você está crendo e declarando. Então ninguém vai te impedir de viver o sonho de Deus, não é? Ninguém vai conseguir parar você de viver o sonho de Deus se você trabalhar com Deus dessa forma. Porque Deus vai fazer a parte dele. Ele vai dar o crescimento. Ele vai dar ordem aos anjos ao nosso respeito. Mas ele entregou na nossa mão algo, ele já nos deu capacidade para fazer o que tem que ser feito. Irmãos, ele não vai fazer por você. Ele já te ensinou o caminho. Então faça. Just do it. Apenas faça, em nome de Jesus. Aleluia. Por isso nós somos exortados a darmos testemunhos de fé do que o Senhor tem feito em nossas vidas. Mas não somente o que Ele fez, mas o que também nós fizemos, para que sirva de modelo para outros. Pois o que Ele faz por nós, também fará por aqueles que seguirem os mesmos passos que nós. Pois Ele não faz acepção de pessoas e nem é injusto para com nenhum de seus filhos. Devemos dar ouvidos aos testemunhos verdadeiros, e a Bíblia está repleta dos testemunhos verdadeiros, da verdadeira fé de Deus, aquela que você ouve a palavra de Deus, crê com o coração, declara com a boca e age em nome de Jesus. A Bíblia está repleta deles, prestando muita atenção às experiências daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas e seguir os seus passos, para então seguir os seus passos, para então viver os milagres. Então essa parte muitas vezes é cortada, a gente só quer viver os milagres, mas a gente não entende o processo para chegar até lá. Entendeu? Essa parte está sendo cortada do filme, está sendo editada na sala de edição. Irmãos, vamos restaurar essa parte, ela é tão importante quanto aquela. Só que aquela não depende da gente. O milagre não é a gente que produz, o milagre é Deus que faz. Mas a nossa parte nós estamos perdendo, é por isso que nós estamos parados, muitas vezes estagnados. Deus ele está assim com um desejo ardente de realizar coisas extraordinárias nas nossas vidas. Mas Ele não pode fazer porque o processo está parado. Está na nossa mão, existe algo a ser feito, a gente não está fazendo, e Deus ele não pode realizar o milagre que Ele quer fazer na nossa vida. Então, em nome de Jesus, irmãos, levante-se. Volte para a palavra que Ele já te entregou e comece a trabalhar nela o quanto antes de novo. Porque Ele é poderoso para dar andamento novamente ao processo que está parado. Aleluia. Glória a Deus. E seguir os passos para viver os milagres que Ele receberá. Então, Hebreus 6, 10, 12 vai dizer exatamente isso, irmãos. Então, vou ler de novo esse comentário. Devemos prestar muita atenção às experiências daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas, seguindo os seus passos para viver os milagres que eles receberam. Hebreus 6, 10 ao 12. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, olha só, irmãos, negligentes, parados, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Então não seja negligente, não seja irresponsável com a parte que lhe cabe. Faça a tua parte, e pela fé e pela paciência você também vai viver histórias como Abraão viveu, Moisés, João, todos aqueles que fizeram e viveram isso, seguiram esse exemplo,
Eles têm história para contar, irmãos, e Deus tem história para contar através de você também, em nome de Jesus. Então não seja negligente. Para concluir, a mulher do fluxo de sangue foi curada tocando em Jesus. Outros foram curados porque creram que se ele dissesse apenas uma palavra, outros que se ele fosse até suas casas, e outros que se ele impusesse suas mãos e os tocasse, etc. Existem várias situações na Bíblia que pessoas que acreditavam que se Jesus fizesse tal coisa, ele seria curado. Então eu quero deixar isso para você no teu coração. Lembre-se que Jesus se tornará para você tudo o que você crer que ele é, de acordo com a sua palavra. Ele vai se tornar aquilo que você crê que ele é. Como eu falei no início, se você crê que ele só é capaz de curar você através do médico, glória a Deus, seja curado em nome de Jesus. Vá lá, passa por tudo que tem que passar, siga a orientação médica certinha e Deus te abençoe. Mas Jesus também pode se tornar para você tudo aquilo que você crê nele, se você crê que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Que é aquela música que nós cantamos aqui. O mesmo Jesus que andou em Jerusalém, na Judéia e Samaria, é o mesmo Jesus que está aqui hoje através da igreja. E que nós podemos viver milagres. Mas para isso precisamos alimentar o nosso coração com a fé. Se você quer crer que você pode ser curado através do milagre, comece a alimentar a tua palavra com Isaías 53. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Comece a alimentar o teu coração. Comece a encher, comece a declarar. Pelas suas pisaduras eu fui curada, por isso eu tomo posse da minha cura em nome de Jesus, que eu já estou curada. Se eu somente orar e declarar isso sobre a minha vida, eu serei curada, porque ele já levou sobre si as minhas doenças, carregou as minhas enfermidades. Então, irmãos, às vezes a gente quer um milagre, mas não ora, não declara a palavra, não medita. Então come essa palavra e você vai ver o quanto Deus ele é real e presente nos dias de hoje, como ele foi no passado. Amém? Se há uma coisa que nós devemos aprender, é viver pela fé, pois está escrito, Romanos 1,17, e eu termino aqui, o justo viverá pela fé. Amém? Vamos orar? Graças te damos, Pai, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de nós estarmos aqui juntos aprendendo a Tua Palavra, aprendendo, Senhor Deus, os testemunhos da fé em prática, essa fé que nós temos aqui, Senhor Deus, ministrado, que consiste em ouvirmos a Tua Palavra, crer com o coração, dizer com a boca e agir com nossas atitudes que o Senhor confia, que o Senhor nos dá para fazer, Pai. Obrigado por olharmos para a Tua Palavra e vivermos, Pai, esses princípios em prática, sendo realidade na vida de pessoas como nós, pessoas com dificuldades, pessoas com limitações. Nós olhamos agora com pessoas às quais nós nos identificamos, Pai, porque têm a mesma estrutura que a nossa, e sabemos que assim como o Senhor fez por elas, o Senhor pode fazer por nós também. Por isso, muito obrigado, meu Pai, que nós possamos nos inspirar com esses testemunhos e também incrementar os nossos testemunhos, podendo passar para os nossos irmãos, não somente o milagre que nós vivemos, mas também o processo pelo qual nós passamos e a palavra que nós recebemos, para que eles entendam, Pai, que a nossa vida não é sorte, a nossa vida está nas Tuas mãos, e que se nós obedecemos a Tua voz, se cumprirá nas nossas vidas o que está escrito lá em Isaías. Se nós ouvirmos e obedecermos, comeremos o melhor desta terra. Mas precisamos fazer a nossa parte, não sendo negligentes, mas imitando aqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Que assim seja sobre o Teu povo, Pai, que possamos ter esse entendimento claro. Espírito Santo, vai dando entendimento para nós, que assim a gente possa viver isso na prática e o Teu nome seja glorificado através da nossa fé, porque o Senhor se alegra com a fé dos Teus filhos. Sem fé, Tua palavra diz, é impossível agradar ao Senhor. Por isso, obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe. Vão na paz.